Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar falando sobre redução de dimensionalidade e vamos olhar uma técnica que é o kernel PCA. O kernel PCA, como o próprio nome indica, ele é a versão kernel da análise de componentes principais que nós vimos no último vídeo. Como outras técnicas kernel, para utilizarmos nesse cenário, nós temos que permitir que a técnica trabalhe no espaço de características ao invés do espaço de entradas. Usando o chamado kernel trick ou a estratégia kernel, todas as operações do PCA devem ser executadas em termos da função kernel no espaço de entrada, sem ser necessária a transformação dos dados no espaço de características. Então, o grande desafio da implementação de qualquer kernel, como a gente já viu anteriormente, é como expressar esse algoritmo em termos da matriz kernel e no espaço de características ao invés do espaço de entrada. Seja φ a função que mapeia um ponto x no espaço de entrada para a sua imagem φ de xi no espaço de características. Sejam os pontos no espaço de características centralizados e seja σφ a matriz de covariância desses pontos centralizados. O primeiro componente principal no espaço de características corresponde ao vetor dominante dentro da mesma equação, ou seja, σφ U1 lambda1 U1, que é a equação de autovetores e autovalores que a gente já discutiu bastante. Onde a matriz de covariância no espaço de características ela é nada mais do que o produto interno da função mapeamento, que é a nossa função K. Tá? Pode ser mostrado que o primeiro autovetor ele é um somatório para todos os pontos de um CI, onde CI é um vetor aparentemente arbitrário, que nós vamos discutir mais à frente, multiplicado pela função de mapeamento φ de xi. Ou seja, a direção do componente principal no espaço de característica ela é uma combinação linear dos pontos transformados. Basta então nós definirmos combinação linear com qual formato. Os coeficientes são capturados por um vetor de peso C, que vai de C1 a Cn, e substituindo na decomposição de autovalores e autovetores de σφ e simplificando, nós temos que Kc, onde C é o vetor aqui, é igual a n lambda1 de C, que eu vou chamar de eta1, esse n lambda1. Tá? Ou seja, por quê? Porque tem uma transformação a ser feita aqui. Então o C é o meu autovetor e o meu eta1 é o maior autovalor da matriz kernel K. Então tem alguns ajustes que são detalhados, por exemplo, no livro, mas o importante é nós carregarmos a intuição de que é possível implementar as funções do PCA com uma lógica de kernel. Bom, o vetor de peso C pode ser usado para então encontrar o U1 via o 1, que é exatamente aquela forma que nós vimos, o somatório de I igual a 1 até N de CI φ de xi. A única restrição que é imposta aqui é que o U1 deve ser normalizado para ser um vetor unitário, ou seja, a norma de C é igual a 1 sobre eta1, de maneira que essa magnitude provida pelo maior alto valor, ela continue gerando vetores que são unitários. Como nós não conseguimos computar diretamente a direção principal, nós podemos projetar cada ponto φ de x na direção principal U1, como mostrado, ou seja, U1 transposto φ de x, no fim ele será o somatório de I igual a 1 até N do CI pela matriz kernel de xi com x, o que vai novamente exigir apenas operações kernel mostrando a sua adequação. A gente pode ainda obter os componentes principais adicionais pela resolução das outras equações de autovalores e autovetores com esse formato aqui,
de maneira que, se nós ordenarmos os autovalores de K em ordem decrescente, de eta1 a eta_n, nós podemos obter o jésimo principal, componente principal, como o correspondente autovetor CJ. A variância até o componente principal, jésimo componente principal, ela é dada por lambda_j, que é igual a eta de j sobre n, fazendo aquela normalização que nós mencionamos aqui anteriormente. Aqui nós vemos o algoritmo, ele na essência ele é muito parecido com o algoritmo PCA, com algum detalhe no sentido de você definir a utilização da matriz kernel, de você entender que os valores de C, os pesos de C, na verdade, são os autovetores. Você computa a variância de cada componente normalizando pelo número de pontos, verifica que a constante, a premissa U de I, U de I transposto multiplicado por U de I é igual a 1, e com isso você calcula os valores de C de I. Aí avança, calcula a fração de variância total, escolhe o R, calcula a base reduzida e pronto. Tá? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos um dado que ele é um dado quadrático. Ele, a partir dos dados do IG, é feita uma transformação quadrática nesse dado. E nós percebemos aqui claramente, em termos de x1, o comportamento quadrático desse dado. Aqui, nessas duas figuras, nós vemos o quê? A dificuldade que é você realizar projeções ou a quantidade de informação que você perde. Ao realizar projeções, essas linhas aqui são apenas para orientar onde que a projeção do ponto seria, e nós percebemos que todas essas distâncias, tanto para um lado quanto para o outro, ao realizarmos a projeção aqui, elas são perdidas. O mesmo se aplica no segundo autovetor, só que agora ele é ortogonal ao primeiro, e nós temos essas linhas aqui mais verticais que elas indicam, nos ajudam a ver onde que o dado desse segundo autovetor foi projetado, e nós percebemos que você extrair informação nesse cenário é extremamente incerto. Por quê? Porque os erros são significativos. Aqui nós temos uma visualização de ambos os dados, simplesmente utilizando já a projeção em U1 e U2, onde nós confirmamos a nossa dificuldade de realizar operações tendo em vista o caráter meio confuso desses dados. Por outro lado, se nós fizermos uma operação de kernel e nós trabalharmos utilizando um kernel quadrático, o que era um pouco óbvio, considerando a maneira como os dados foram construídos, nós percebemos aqui que ele possui, como era de se esperar, 3 autovalores. O primeiro autovalor é esse que tem um lambda1 de 0.2067, o segundo tem 0.0596 e o terceiro tem 0.00184. Notem que quando nós olhamos esses dados aqui e o kernel quadrático ele sempre vai gerar elipses, nós percebemos o seguinte, que olhando o miolo aqui da elipse, nós tem 4 ou 5 pontos aqui, que são pontos que eles provêm a primeira onda, a primeira fronteira da elipse. A segunda onda ela já vai ter um número maior de pontos, aqui nós temos a terceira onda, a quarta onda e assim por diante. Ou seja, quando nós aplicamos esse kernel não linear, o que vai acontecer é que a noção de distância que nós consideramos entre os pontos, a sua similaridade, ela passa a ser afetada pelo kernel. E nesse caso nós vemos que a utilização do kernel quadrático ela permitiu um aumento da nossa capacidade discriminativa entre os pontos. O mesmo se aplica aqui ao kernel, ao alto valor associado ao segundo kernel, e o terceiro, que inclusive ao invés de uma elipse ele se tornou uma hipérbole, ele já tem um valor bem mais modesto, mas ainda assim nós temos uma capacidade de diferenciação aqui dentro. Aqui nós podemos ver, embora essa parte do gráfico esteja bem confusa, nós podemos ver como que os dados a partir do kernel, pelo menos alguns deles já têm vamos dizer, um posicionamento que torna mais claras as diferenças entre eles.
Ok, com isso então nós concluímos aqui a breve explicação sobre kernel PCA. A mensagem mais importante, como já foi mencionado, é que nós temos que ser capazes de representar a função que queremos implementar como um kernel. Caso contrário, um kernel e funções de similaridade. E o algoritmo ele tem que ser expresso em função dessas funções de similaridade. Se isso não for possível, não é possível também realizar o uso dessas funções kernel para tornar os elementos, os algoritmos, as técnicas mais genéricos, mais amplos nesse caso.